Haverá indicadores espirituais. Haverá rastros de fogo correndo pela sua alma. E quando esses sinais começarem a aparecer em sua vida, você perceberá que não é mais apenas religião. É uma revolução santa se desenrolando dentro de você. Um dos primeiros sinais é este. Você desenvolve um ódio pelo pecado. Não estou dizendo que você se torna impecável. Estou dizendo que você não consegue mais se sentir à vontade vivendo no pecado. Você não pode rir do que o mundo acha engraçado quando isso desonra a Deus. Você não pode se deleitar com o que a cultura chama de entretenimento se isso entristece o espírito. Algo dentro de você dói. Algo no fundo de você lamenta. Isso não é culpa humana. É a convicção trazida pelo Espírito Santo. Quando ele entra, ele traz santidade consigo. Ele purifica. Ele vira as mesas no templo do seu coração. Você não se afasta do pecado apenas por medo do julgamento. Você se afasta dele porque isso fere o coração do seu Pai. É assim que você reconhece que o Espírito Santo está ativo em você. Sua consciência se afia, seu coração amolece e seus ouvidos se sintonizam com a voz dele. Você começa a se arrepender não apenas dos erros óbvios que o mundo condena, mas também das coisas ocultas, os pensamentos discretos, as intenções sutis, as posturas internas que não trazem prazer a ele. Aqui está outro sinal. Você desenvolve um apetite profundo pela palavra de Deus, um apetite que nada mais pode satisfazer. Não estou falando de folhear a Bíblia casualmente como se fosse uma revista. Estou falando de consumi-la como se a sobrevivência da sua alma dependesse disso, porque depende. Quando o Espírito de Deus vive em você, as Escrituras ganham vida. As palavras saltam da página. Elas falam diretamente às suas circunstâncias. Elas cortam o coração. Você lê e se sente nutrido. Você reflete e isso o purifica. Você ouve a voz dele ecoar através de cada mentira. Este mundo oferece barulho sem fim. Televisão, redes sociais, entretenimento, rotinas agitadas. Mas quando o Espírito Santo reside em você, nada disso satisfaz como a presença de Deus. Você começa a ansiar por quietude com ele. Você deseja momentos a sós apenas para falar com Jesus. Não para impressionar, não para postar, mas porque você ama o Salvador. Ele é o seu fôlego. A voz dele o estabiliza e a palavra dele o sustenta como pão diário. E aqui está algo que o inimigo despreza. Quando o Espírito Santo habita em você, você começa a amar os outros com um amor que não é deste mundo. Não estou falando de se dar bem com pessoas que o tratam bem. Não estou falando de mera tolerância. Estou falando de amar aqueles que se opõem a você, abençoar aqueles que o amaldiçoam e orar por aqueles que o desprezam. Você não faz isso por sua própria vontade. Você faz isso porque o amor de Deus foi derramado em seu coração pelo Espírito do Deus vivo. Quando alguém está sofrendo, você sente a dor dele. Quando a injustiça surge, seu espírito reage. Você é levado a dar, a servir, a se doar. Você não faz isso por reconhecimento. Você é movido por uma compaixão santa. E esse tipo de compaixão não vem de você. Ela flui do céu. Esse é o Espírito Santo expressando amor através da sua vida. É o próprio Deus alcançando um mundo quebrado por meio de suas mãos e coração. Outro sinal poderoso é este: a capacidade de perdoar. O mundo dirá para você segurar rancores. Dirá: dê o troco. Não deixe ninguém pisar em você. Mas o Espírito de Deus sussurra algo diferente. Ele diz: solte. Ele diz: a misericórdia triunfa sobre a vingança. Ele diz: perdoe-os. Gostou do tema? Comente fogo e clique no like para espalhar essa mensagem divina. Eles não sabem o que estão fazendo.
E de repente, você se vê deixando de lado a amargura. Você começa a orar por aqueles que o feriram. Isso não é fraqueza, é força capacitada pelo Espírito. É preciso mais coragem para perdoar do que para retaliar. É preciso poder divino para liberar em vez de revidar. E essa força, ela não é terrena. Ela vem de outro reino. Ela flui do Espírito de Cristo vivo em você. Quando você começa a perdoar sem condições, quando para de esperar um pedido de desculpas para amar novamente, quando para de revisitar sua dor e começa a liberar seus ofensores, esse é o trabalho inconfundível do Espírito Santo. E ouça-me nisso. Quando o Espírito de Deus o preenche, sua fala muda. Suas palavras não são mais armas. Elas se tornam instrumentos de cura. Você não amaldiçoa, você abençoa. Você não espalha rumores, você intercede. Você não derruba os outros, você os levanta. Sua fala não é mais governada por impulso ou orgulho. É governada pelo Espírito de Deus. Você se torna uma fonte de vida. As pessoas sentem a diferença quando falam com você. Elas ouvem graça, elas ouvem verdade, elas ouvem esperança. Você não precisa de um holofote para pregar. Você não precisa de um palco para falar profecia. Quando o Espírito Santo vive em você, até suas palavras casuais carregam peso divino. Uma mensagem simples que você envia se torna uma tábua de salvação para alguém à beira do abismo. Uma oração silenciosa que você respira se torna um caminho entre a terra e o lar. É isso que o Espírito faz. Ele unge suas palavras com significado eterno. Você não fala para impressionar. Você fala para liberar algo. E quando o Espírito Santo está verdadeiramente habitando em você, ele concede uma paz que a mente humana não pode compreender. Não estou falando do tipo de paz ligado a um salário. Não me refiro à paz baseada em aprovação, relacionamentos ou circunstâncias. Quero dizer, paz no meio do caos. Paz no meio das chamas. Paz quando o médico entrega a pior notícia. Paz quando tudo ao seu redor está desmoronando, mas sua alma permanece firme, ancorada em Jesus Cristo. Isso não é uma calma superficial. É a paz que transcende toda a lógica. É a mesma paz que estabilizou Daniel na cova dos leões, que esteve com Sadraque na fornalha, que deu resolução a Paulo atrás das paredes da prisão. Você não pode comprar esse tipo de paz. Você não a encontrará em livros, terapia ou numa escapada tropical. Ela vem apenas do próprio Consolador. O Espírito diz, suavemente, fique calmo. Ele assegura, eu cuido disso. E mesmo quando o inferno ruge ao seu redor, seu espírito permanece firme. É assim que é uma vida cheia do Espírito. E ouça-me nisso. O Espírito Santo não está aqui apenas para acalmar. Ele está aqui para capacitar. Ele transforma os tímidos em guerreiros. Ele pega pescadores inseguros e os transforma em mensageiros destemidos. Ele enche pessoas comuns com ousadia divina. Você para de se esconder. Você para de pedir desculpas por suas convicções. Você para de recuar e começa a se levantar, mesmo quando está sozinho, porque o Espírito do Deus vivo ruge como um leão dentro de você. Você não pode estar cheio do Espírito Santo e ficar calado sobre Jesus. Você não pode arder com o fogo do céu e viver uma vida passiva e morna. O Espírito Santo o compele ao propósito. Ele não o deixa se acomodar no conforto. Ele não o deixa permanecer mediano. Ele o estica, o impulsiona e fala por meio de você. E de repente, você está fazendo o que antes achava impossível. Não pule o vídeo. Assista até o final para uma revelação que vai tocar seu coração. Inscreva-se já. Orando pelos enfermos, expulsando demônios, proclamando a verdade aos perdidos,
amando os rejeitados. E aqui está outra marca inconfundível. Quando o Espírito Santo o preenche, você começa a andar em discernimento espiritual. Não estou falando de ser desconfiado. Não estou falando de paranoia. Estou falando de percepção dada pelo Espírito. Você começa a ver além da superfície. Você sente quando algo não está certo. Você reconhece a guerra espiritual, mesmo quando outros a descartam como coincidência. Você percebe os espíritos das pessoas. Você sente a proximidade dos anjos. Você não está tropeçando pela vida no escuro. Você está andando em consciência sobrenatural. Você nem sempre consegue explicar, mas no fundo, você sabe quando o inimigo está presente. Você sente o peso em um ambiente, mesmo quando todos estão rindo. Você discerne quando Deus está falando, mesmo que nenhuma palavra tenha sido dita em voz alta. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele afina seu discernimento, sintoniza seus sentidos e o ensina a navegar pelo que não pode ser visto. Enquanto o mundo confia na visão, aqueles guiados pelo Espírito andam pela fé, guiados pela revelação. E ouça isso. Quando o Espírito Santo toma residência em você, sua vida de oração é transformada. Você para de oferecer orações superficiais e egoístas. Você para de implorar por confortos temporários. Em vez disso, suas orações se tornam guerra espiritual. Suas palavras ganham autoridade. Você ora com ousadia. Você ora no Espírito. Você ora até que as correntes sejam quebradas, até que as barreiras desmoronem, até que os talentos intervenham e a escuridão fuja. Sua sala de oração se torna seu campo de batalha e suas palavras se tornam sua espada. O Espírito o instrui em como orar, não por emoção, mas em alinhamento com a vontade de Deus. Ele mostra quando interceder, quando decretar, quando esperar em silêncio e quando se levantar e contender. E quando a linguagem falha, ele fala por você, gemendo, intercedendo, liberando mistérios que só ele pode entender. Isso não é carisma. Isso é consagração. Isso não é desempenho. É autoridade santa fluindo por uma alma rendida. Quando o Espírito de Deus vive em você, frutos começam a crescer. Frutos genuínos e inconfundíveis. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Esses não são apenas traços de personalidade agradáveis. São evidências divinas. São as impressões digitais do Espírito de Deus em sua alma. O mundo pode não compreender sua doutrina, mas verá seus frutos. Eles sentirão que algo inexplicável está fluindo de sua vida. Permita-me lembrar: frutos não brotam da noite para o dia. Eles não prosperam no conforto. Eles crescem através da poda. Eles se desenvolvem em tempestades. Eles amadurecem no solo da rendição. E o Espírito Santo é o mestre jardineiro moldando seu caráter até que sua vida espelhe o próprio Jesus. Quando as pessoas cruzarem seu caminho, elas deveriam sair dizendo: eu encontrei Cristo neles. Isso não é religião, meu amigo. É a manifestação de uma vida cheia do Espírito. E quando você está carregando o Espírito Santo, o medo do sofrimento não o prende mais. Sim, eu disse isso. Você não está buscando dor, mas também não está fugindo dela. Porque você entende que o sofrimento dá à luz algo sagrado: resistência, profundidade e esperança inabalável. O Espírito lhe dá graça para atravessar provações com a cabeça erguida. Ele lhe dá a espinha dorsal da fé. Você para de perguntar: por que eu? E começa a dizer: Senhor, use-me. Quando o fogo vem sobre sua vida, você não desmorona. Você se levanta. Por quê? Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus do túmulo agora vive dentro de você. Quer mais inspiração? Deixe um comentário com amém
e ative o sininho para não perder nada. Isso significa que a morte perdeu seu ferrão. Isso significa que as provações não o quebram, elas o moldam. E mesmo com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, você ainda escolhe confiar. Mesmo em sua fragilidade, você ainda levanta as mãos em adoração. É quando o mundo realmente vê o poder do Espírito Santo em plena exibição. Não em momentos de facilidade, mas quando seu louvor resiste às chamas. Quando o Espírito Santo verdadeiramente toma o controle, seus desejos começam a mudar. Você não deseja mais as coisas que antes desejava. O que costumava entreter sua carne agora perturba sua alma. O que antes trazia prazer, agora traz tristeza. Você não acha mais graça no pecado. Você não flerta mais com o compromisso. Você começa a ter fome pelo que é justo. Você tem sede pelo que é puro. Você não está apenas tentando escapar do inferno. Você está buscando ativamente a santidade, porque o Espírito que vive dentro de você é santo. E ouça atentamente. Santidade não é sobre aparência, é sobre substância. Não é definida pela sua roupa, é definida pelo que você carrega dentro de si. O Espírito Santo começa a convencer você no seu âmago, não para envergonhá-lo, mas para trazer transformação. Ele começa a tirar o desejo de viver com uma mente dividida. Ele consome cada ídolo, cada fortaleza, cada impureza que está entre você e o Pai. Ele não está interessado em uma parte de você. Ele quer o templo inteiro, mente, corpo e alma limpos, consagrados e rendidos. Quando o Espírito Santo está vivo em você, a adoração se torna mais do que música. Ela se torna seu próprio fôlego. Ela se torna o grito do seu ser mais íntimo, não apenas o som da sua voz. Você não precisa de um microfone. Você não precisa de luzes ou uma banda. Tudo o que você precisa é de um momento sagrado a sós com Deus. E de repente, seu coração explode em louvor. O Espírito Santo torna sua adoração real, crua e viva. Porque não é mais sobre desempenho, é sobre presença. Essa presença se torna seu oxigênio. Essa presença se torna sua obsessão. Você prefere estar sozinho, em um quarto silencioso com Deus, do que em uma multidão sem Ele. Você para de buscar títulos, você para de buscar reconhecimento, você persegue a Ele, você se quebra em sua presença, você treme sob seu peso, e uma vez que o Espírito Santo toca a sua vida, você nunca volta ao que era antes. Você não quer um cristianismo comum, de negócios como de costume, você não quer rotina, você quer mais. Mais dele. E amigo, quando o Espírito de Deus verdadeiramente habita em você, o amor não goteja de você. Ele jorra como um rio. Não um amor raso, não um amor conveniente, mas o amor profundo, autodoado e sacrificial de Cristo. Você começa a amar aqueles que o odeiam. Você abençoa aqueles que falam contra você. Você perdoa as pessoas que o feriram. Não porque é indolor, mas porque o Espírito em você lhe dá força sobrenatural para fazer o que a carne nunca poderia. Isso não é fraqueza. É a força do céu fluindo através de você. Você deixa de lado o ressentimento. Você recusa viver ofendido. Você para de carregar amargura. Por quê? Porque o Espírito Santo não permitirá que você permaneça envenenado. Ele arranca as raízes da raiva. Ele cura as feridas profundas. Ele o ensina a amar como Jesus, mesmo quando isso lhe custa. E esse tipo de amor, o tipo que sangra, que perdoa 70 vezes 7, é o sinal mais claro de que o Espírito Santo reina plenamente em seu coração. Aqui está outro sinal inconfundível. Você começa a andar em autoridade espiritual. Não ego, não arrogância, mas autoridade nascida do Espírito. Você percebe que não precisa mais implorar por vitória. Você se levanta e luta a partir de um lugar de vitória.
Você entende que não precisa fugir do inimigo. Você o resiste e ele recua. Você começa a falar com montanhas e elas se movem. Você começa a ordenar aos demônios e eles tremem. Você entra em um ambiente e a atmosfera muda porque o Espírito do Deus vivo está atrás de você. Isso não é fantasia. Isso não é exagero religioso. Isso é poder real. Isso é o que Jesus prometeu quando disse, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não medo, poder. Amor, uma mente sã e estável. Você não é mais jogado de um lado para o outro por cada ataque ou tempestade. Você se levanta como filho ou filha do Altíssimo. Você não está apenas sobrevivendo. Você está andando em domínio. E todo demônio no inferno reconhece seu nome porque você carrega a unção do céu. E ouça, quando o Espírito Santo verdadeiramente o consome, sua visão muda. Você começa a ver as pessoas como Deus as vê. Se esta mensagem falar com você, compartilhe com alguém, clique no like e fique até o fim para uma surpresa especial. Você não pode passar por uma alma despedaçada e não sentir nada. Você não pode viver em conforto enquanto o mundo está se afogando na escuridão. Seu espírito começa a clamar pelos perdidos. Seu coração dói pelos viciados, pelos abusados, pelos esquecidos. Você não está mais contente em apenas ir à igreja. Você quer ser a igreja. Você quer brilhar a luz onde a escuridão domina. De repente, o ministério não é mais um título. É um chamado que queima em seus ossos. Evangelismo não é mais um fardo. É sua alegria. Você não espera por um palco. Você prega com a forma como vive, seja para uma pessoa quebrantada ou para uma multidão de milhares. Você não pode ficar calado, porque o Espírito dentro de você está constantemente apontando para Jesus, constantemente alcançando os feridos, constantemente ardendo com compaixão santa. É assim que você sabe que o Espírito Santo agarrou sua vida. Não se trata mais de você. E deixe-me dizer algo que pode abalar os religiosos. Quando o Espírito Santo o preenche, você para de ser previsível. Você para de viver para a aprovação humana. Você para de se encaixar perfeitamente em caixas. Você para de se misturar com a multidão. O Espírito o levará além do que faz sentido. Ele pedirá que você dê quando a lógica diz para segurar. Ele o chamará para falar quando você se sentir indigno. Ele o impulsionará a se mover quando todos dizem para ficar parado. Você não é mais movido pelo conforto. Você é movido por fogo santo. Você pode perder alguns relacionamentos. Você pode ser mal compreendido por muitos, mas será ungido. Você estará posicionado no coração da vontade de Deus, e quando o Espírito Santo é quem o guia, ele nunca deixa de prover. Ele abre portas que ninguém mais pode abrir. Ele fecha portas que ninguém pode forçar a abrir. E quando você segue a voz dele, você entra no milagroso. É quando sua vida para de ser uma exibição de seus planos e se torna um testemunho vivo do poder de Deus. Quando o Espírito toma residência dentro de você, o medo começa a desvanecer. Você para de tremer diante das ameaças das pessoas ou da incerteza do futuro. Você sabe exatamente quem vai à sua frente e quem está atrás de você. O Espírito lhe dá força no meio do caos. Ele sussurra: paz, aquiete-se. E mesmo quando a tempestade é violenta, você atravessa o fogo intocado. Você viaja pelo vale mais escuro e declara com ousadia em Salmos capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você começa a discernir o tempo divino. O Espírito Santo o ensina quando se mover, quando esperar, quando falar e quando ficar em silêncio.
Você não é mais governado por impulsos. Você é guiado por insight divino. Você para de correr atrás de coisas que Deus nunca designou para você. Você para de se agarrar a lugares que Ele pediu para você liberar. Ele afina seus ouvidos. Você começa a ouvir a voz dele, calma e firme, atrás de você, dizendo, em Isaías capítulo 30, versículo 21, este é o caminho, andai por ele. Essa voz não vem da cultura, não vem da sabedoria humana, vem do trono da eternidade. E quando ele fala, isso abala seu espírito. Isso desmonta seu orgulho, isso descobre seu coração, mas sempre o atrai para mais perto da verdade. O Espírito não o bajulará, ele o convencerá. Ele não acalmará seu ego. Ele o chamará para fora do compromisso e para dentro do seu propósito. Ele não está aqui para entretê-lo. Ele está aqui para santificá-lo. Ele o conduzirá pelo fogo, não para destruí-lo, mas para refiná-lo, porque ele vê além do que você pode. Ele sabe exatamente quem você foi criado para ser. Você começa a operar em dons que nunca pensou serem possíveis, não porque os mereceu, não porque alguém impôs as mãos sobre você, mas porque o Espírito escolheu trabalhar através de você. Você começa a orar em línguas quando as palavras se esgotam. Você começa a declarar verdades que só Ele poderia revelar. Você impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Você fala paz às tempestades e a paz vem. Não é exagero. Não é desempenho. É a evidência da presença de Deus fluindo por uma vida totalmente rendida. Aqui está a verdade. O Espírito Santo usará qualquer um que esteja vazio o suficiente. Ele não está buscando os mais habilidosos, os mais educados ou os mais impressionantes. Ele está buscando aqueles que estão simplesmente disponíveis. Aqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor, sou teu, usa-me. O Espírito é atraído pela humildade. Ele enche os famintos. Ele unge os esmagados. Ele levanta os negligenciados. Ele incendeia aqueles que o mundo esqueceu. Se você anseia pelo poder do Espírito, você deve primeiro se humilhar. Você deve colocar tudo aos pés de Deus. Não há ressurreição sem rendição. Não há Pentecostes sem o cenáculo. E não há fogo do Espírito Santo sem que você se coloque no altar. Você deve trazer toda a sua vida a Deus. Cada sonho, cada medo, cada fracasso. E colocá-los aos pés dele. Só então o fogo descerá. Só então, rios de água viva começarão a fluir do seu espírito. Porque o Espírito Santo não vem para visitar, ele vem para assumir o controle total, e então algo mais começa a mudar. Quando o Espírito habita em você, a luta pela sua identidade termina. Você não se pergunta mais quem você é, você sabe que está em Cristo. Você para de buscar a aprovação dos outros, você para de correr atrás de validação. Você não está mais inseguro sobre seu valor. Você está selado, você é escolhido, você é adotado, você é redimido. O Espírito Santo testifica com seu espírito que você é filho de Deus. Essa verdade se torna sua âncora. Essa verdade se torna seu fundamento. Essa verdade o liberta. Chega de se comparar, chega de fingir, chega de atuar, apenas uma confiança profunda e inabalável que flui da verdadeira proximidade com o Pai. O Espírito Santo constrói essa identidade em você. Ele derruba cada mentira. Ele esmaga a vergonha. Ele silencia a voz da condenação. E, de repente, você para de andar como servo. Você começa a andar como filho. Você para de falar como órfão. Você fala como herdeiro conjunto com Cristo. Esse é o poder do Espírito. Ele restaura quem você sempre foi destinado a ser. E quando sua identidade está resolvida, sua missão fica clara. Você para de viver pelo que é fácil e começa a viver pelo que importa. Você acorda com um fogo dentro de você.
Você se move com uma urgência santa porque uma vez que o Espírito Santo o marca, você reconhece que o tempo é curto. Almas estão em jogo. O rei está voltando e você nasceu para este momento. Você não está apenas vagando pela vida, você está lutando pela eternidade. Essa urgência não permitirá que você seja morno. Não o deixará desperdiçar a temporada da colheita. Não o deixará brincar de igreja, enquanto a escuridão destrói vidas ao seu redor. O Espírito o impulsiona à ação, à intercessão, ao sacrifício, à batalha. Ele abre seus olhos espirituais para a guerra invisível que ruge por trás do que você vê no natural. E de repente, suas orações mudam de abençoe-me para quebre-me, usa-me, envia-me. É assim que a verdadeira transformação se parece. E quando o Espírito está vivo dentro de você, o silêncio não é mais uma opção. Há um fogo trancado em seus ossos e ele precisa sair. Você fala a verdade não porque é fácil, mas porque é urgente. Você exalta o nome de Jesus onde quer que vá, mesmo que isso custe relacionamentos, conforto ou reputação. Você não se curvará aos ídolos desta cultura. Você não diluirá nem distorcerá a palavra. O Espírito Santo faz de você uma voz no deserto, um precursor clamando para preparar o caminho para o Senhor. Você começa a ver as pessoas pelos olhos de Deus. O Espírito substitui seu julgamento por compaixão. Você não passa mais pelos quebrantados. Você para. Você se ajoelha. Você chora. Você se torna um vaso por meio do qual a cura flui. Não porque você tem tudo resolvido, mas porque experimentou um perdão profundo. Você alcança os feridos não por obrigação, mas por um amor transbordante. Você perdoa aqueles que o injustiçaram. Você ora por aqueles que falam contra você. Isso não é fraqueza. É a força que só o Espírito de Deus pode produzir. O Espírito Santo expande seu coração. Ele cria espaço dentro de você para fardos que nem são seus. Ele o capacita a carregar o peso da dor dos outros, para que você possa interceder com autoridade. Você começa a sentir o que entristece o coração de Deus. Você não pode assistir ao pecado e permanecer indiferente. Você não pode testemunhar injustiça e ficar calado. Um fogo justo se levanta dentro de você, não para destruir, mas para reconstruir e restaurar. O Espírito desperta em você uma inquietação santa contra qualquer coisa que ofenda o paraíso. Você começa a andar em pureza, mesmo quando ninguém está olhando. Porque quando o Espírito está verdadeiramente com você, a santidade não é mais um show. Ela se torna seu estilo de vida. Você para de se esconder na escuridão. Você confessa o que precisa ser trazido à luz. Você rompe laços com coisas que não pertencem. E você anda abertamente e honestamente, assim como ele está na luz. Chega de atuar, chega de fingir, chega de máscaras. Você prefere receber correção de Deus do que aplausos dos homens. É isso que acontece quando a convicção é conduzida pelo Espírito. E como sua adoração se transforma, não é mais sobre melodia ou estilo musical, é sobre a rendição do seu coração. Você levanta as mãos porque sabe que foi resgatado. Você canta porque foi libertado. Você dança porque as correntes que o prendiam foram despedaçadas. O Espírito Santo o leva a um espaço onde a adoração se torna guerra. Você não está apenas cantando músicas, você está abalando os céus. Você não está apenas batendo palmas, você está conquistando terreno espiritual. Sua mente começa a ser renovada dia após dia. O Espírito o ensina o que nenhum professor humano poderia. Ele desvenda mistérios que nenhum livro didático pode explicar. Ele traz as Escrituras à vida em sua alma. O que antes parecia distante,
agora se torna profundamente íntimo. Você lê a palavra e ela o lê. Você a memoriza, a declara e se firma nela, porque você entendeu que o Espírito e a palavra nunca se contradizem. Eles trabalham em perfeita unidade para moldá-lo em uma arma divina na mão de Deus. O Espírito faz você produzir frutos, não apenas movimento, não apenas barulho, mas frutos verdadeiros. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Esses começam a fluir de você sem esforço, e esses frutos não são resultado de esforço. Eles vêm de permanecer. Quando você fica perto do Espírito, o fruto é o resultado natural. Você não precisa forçá-lo. Você não precisa fingi-lo. Ele flui das raízes profundas do seu relacionamento com Jesus. Há um brilho em torno daqueles cheios do Espírito, uma luz que não pode ser escondida. Até aqueles que se opõem a você podem dizer que algo é diferente. Eles podem não entender, mas não podem ignorar, porque onde está o Espírito do Senhor, há liberdade, há poder, há evidência inegável. Você não precisa se promover. A unção falará por você, a presença testemunhará e a glória cairá. Não para tornar seu nome conhecido, mas para exaltar o dele. Quando o Espírito Santo verdadeiramente vive em você, você para de perguntar: quão perto posso chegar da borda? E começa a clamar: Deus, como posso ser separado? Você não está mais contente em viver morno. Você não está satisfeito com o suficiente. Você anseia pela plenitude de Deus. Você deseja o fogo dele. Você deseja a presença dele mais do que facilidade, mais do que aplausos, mais do que a própria vida. O Espírito Santo reformula seus desejos até que seu coração bata em sincronia com o ritmo do céu. Há uma ousadia santa que começa a surgir quando o Espírito repousa sobre você. Você para de tremer diante das pessoas. Você treme apenas diante de Deus. Você fala a verdade, mesmo que isso custe amizades. Você permanece firme, mesmo quando tudo ao seu redor treme. Você não é mais influenciado pela opinião pública, porque sua vida está ancorada na verdade das Escrituras. O Espírito o torna estável, não por sua própria força, mas por causa de quem você pertence. Você fala não por sua própria autoridade, mas pelo poder daquele que vive dentro de você. O Espírito Santo o ensina a esperar pelo tempo perfeito de Deus. Você não corre mais à frente dele. Você para de tentar forçar portas que ele nunca pretendeu que você atravessasse. Você passa a entender que a obediência importa mais do que os resultados. O atraso não é rejeição, é preparação do céu. Enquanto o mundo está ansioso para se mover, você descansa. Enquanto outros são dominados pelo medo, você confia. O Espírito Santo acalma a tempestade dentro de você, mesmo antes que a tempestade fora de você mude. Você não é mais prisioneiro do medo. O medo pode tentar entrar, mas a fé se levanta para enfrentá-lo. Você para de dar ouvidos às mentiras do inimigo. Você as repreende. Você se posiciona contra elas. Você fala a verdade de Deus sobre seus pensamentos e emoções. O Espírito, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, lembra que você não recebeu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã e estável. Você atravessa os vales mais escuros da vida, não porque você é destemido, mas porque sabe quem caminha ao seu lado. O Espírito Santo o transforma em uma alma generosa, não apenas em riqueza, mas em compaixão. Você dá mesmo quando é custoso. Você serve mesmo quando ninguém percebe. Você abençoa mesmo quando ninguém agradece, porque o Espírito revelou quão profundamente você foi perdoado. Você se torna uma fonte de graça. Você entende que tudo o que lhe foi dado
não é apenas para você, é para a glória de Deus. O Espírito quebra o domínio da ganância e o ensina a dar com alegria. E ouça isso: quando o Espírito Santo marca sua vida, até a forma como você luta muda. Você não luta carne com carne. Você luta com o Espírito. Você ora com autoridade. Você não foge. Você mantém sua posição. Você reconhece que seu verdadeiro inimigo não é seu colega de trabalho, sua história ou seu vizinho. É um inimigo espiritual. E você começa a andar em autoridade porque o Espírito o equipou para a batalha. Não com armas terrenas, mas com armas poderosas por meio de Deus. O Espírito Santo lhe dá resistência. Você não joga a toalha quando as provações chegam. Você segue em frente. Você persevera. Você carrega sua cruz com alegria, porque o Espírito sussurra gentilmente: continue. Ainda não terminei. Ele lhe dá força diária e graça para a jornada à frente. Você pode se sentir cansado, mas não desmoronará. Você pode dobrar sob pressão, mas não quebrará. Porque aquele que vive em você é maior do que qualquer coisa que vem contra você. Você começa a notar designações divinas. Nada parece aleatório quando o Espírito está guiando seus passos. Aquela troca curta na loja, divinamente designada, aquele momento de silêncio, solo sagrado, aquela interrupção repentina em seus planos, redirecionamento do paraíso. O Espírito fala por meio de sussurros, maravilhas, toques suaves e sonhos. E à medida que você aprende a ouvir atentamente, você começa a andar no ritmo de Deus. Sua vida se torna uma sequência de encontros divinos. Quando o Espírito Santo preenche sua vida interior, ele o ensina a linguagem do paraíso. Obediência. Não obediência hesitante, não obediência pela metade, mas rendição imediata e alegre à voz de Deus. Você para de lutar contra os mandamentos dele. Você para de negociar com a palavra dele. Em vez disso, cada dia começa com um clamor simples. Fala, Senhor. Teu servo está pronto. E quando ele fala, você não exige provas. Você anda pela fé, não pelo que pode ver. O Espírito Santo dá peso às suas orações. Você não fala mais palavras vazias. Você invoca a cura. Você levanta a voz e o inferno treme. Você cresceu no Espírito e fortalezas começam a desmoronar. Suas orações mudam a atmosfera espiritual. Não por emoção, mas porque estão infundidas com o sopro de Deus. Você para de orar orações seguras. Você começa a orar orações ousadas, perigosas, centradas no reino, porque sabe que suas palavras carregam a autoridade do paraíso. O Espírito treina seus ouvidos para ouvir o Pai no meio do barulho. Enquanto o mundo grita, ele sussurra. Enquanto o inimigo mente, ele o aponta de volta para a verdade. Você começa a discernir não apenas o certo do errado, mas o que é divino do que é meramente bom. Você para de seguir a multidão. Você começa a seguir a nuvem da presença dele. Você não precisa mais de 10 sinais. Quando o Espírito fala, você reconhece a voz dele como uma ovelha reconhece o chamado do seu pastor. Quando o Espírito Santo vive dentro de você, você anda em arrependimento contínuo, não em vergonha. Você não esconde mais seu pecado. Você o traz à luz. Você não tem medo de admitir sua fraqueza, porque é nessa fraqueza que o poder dele é aperfeiçoado. O arrependimento se torna sua renovação. Você não foge da convicção. Você a abraça porque entende que Deus disciplina aqueles que ele ama profundamente. O Espírito não o envergonha, mas o corrigirá. E nessa correção, você encontra liberdade. Uma fome profunda por Deus toma conta da sua alma. Os prazeres terrenos perdem o sabor. Você não está mais satisfeito com uma fé superficial. Você quer profundidade. Você deseja encontro. Você quer ser destruído
para qualquer coisa comum. Você abre a Bíblia e ela queima como fogo em seus ossos. Você eleva sua voz em adoração e sente o peso dele preencher o espaço. Você não está mais buscando bênçãos. Você está buscando a Ele. E não perca isso. O Espírito Santo confrontará sua carne para restaurar sua alma. Ele esticará sua zona de conforto para despertar seu chamado. Ele interromperá seus planos para ativar seu propósito divino. O que você viu como rejeição pode, na verdade, ser o redirecionamento dele. O que parecia perda pode ter sido a poda dele, porque o Espírito não veio para mimá-lo. Ele veio para prepará-lo. Ele veio para torná-lo santo para a glória dele. E sim, essa transformação custará seu conforto. O Espírito abre seus olhos para ver a eternidade entrelaçada nas coisas temporárias. Você para de viver para o momento. Você começa a viver para aquele momento, o dia em que você estará diante do trono, o dia em que todas as coroas terrenas desvanecerão e apenas uma coisa importará. Muito bem, servo bom e fiel. O Espírito mantém seu espírito acordado. Você não é embalado para o sono espiritual pelas distrações da vida. Você vive alerta, vigilante, ardendo com antecipação divina. Você se torna um vaso de paz. Não a paz que vem do mundo, mas a paz que ultrapassa o entendimento humano. Enquanto outros entram em pânico, você louva. Enquanto outros desmoronam, você se mantém firme. Quando os ventos uivam, você permanece calmo, porque sua paz não está ancorada nas circunstâncias, está ancorada em Jesus. O Espírito o treina para atravessar as tempestades mais ferozes da vida sem perder sua canção. Você permanece firme, não porque a vida é tranquila, mas porque Deus está próximo. Quando o Espírito Santo preenche seu coração, você para de viver para o louvor dos homens. Você vive para a aprovação do Pai. O olhar dele se torna sua maior recompensa e é mais do que suficiente. Você não precisa de uma rodada de aplausos. Você precisa do sussurro dele. Muito bem. Suas escolhas, suas palavras, seus passos não são mais sobre destacar você. São sobre exaltá-lo. O Espírito dentro de você direciona cada movimento para um objetivo: glorificar o Rei dos Reis. Ele lhe dá força para permanecer inabalável diante da perseguição. Quando o mundo o exclui, o Espírito o atrai para dentro. Quando as pessoas zombam, o Espírito o torna inamovível. Você começa a ver que o sofrimento não é fracasso, é evidência de favor divino. Isso prova que você está vivendo para algo mais elevado do que esta vida. O Espírito transforma sua dor em propósito e suas provações em testemunhos. Ele o ensina que nenhuma arma forjada contra você jamais prosperará. E ouça isso claramente: o Espírito Santo nunca o deixará na sua zona de conforto. Ele se recusa a deixar você se acomodar. Você pode sentir que encontrou paz, mas então ele o agita novamente, chamando-o para mais profundamente. Ele sussurra: há mais. Há mais de mim para descobrir, mais do meu poder para andar, mais do meu propósito para cumprir. E quando você responde a esse chamado, você entra em uma vida muito maior do que qualquer coisa que já sonhou. Uma vida marcada por designação divina, resistência sobrenatural e encontros sagrados com o paraíso. O Espírito o corrigirá, sim, mas também o confortará. Pode haver temporadas de dor profunda ou incerteza, mas o Espírito Santo estará lá para falar paz bem no meio do seu caos. Ele não o deixa em pedaços, ele restaura. Ele não o deixa perdido, ele traz direção. E você saberá que mesmo em seus momentos mais sombrios, a presença dele se torna a luz que o conduz para a frente. Ele nunca rejeita aqueles que o buscam sinceramente. Quando o Espírito Santo vive em você, toda a sua perspectiva
começa a mudar. A lente através da qual você vê o mundo é transformada para sempre. As pessoas não parecem mais obstáculos. Você as vê como almas, esperando para serem amadas, corações esperando para serem tocados, vidas esperando para encontrar Deus. Você começa a ver além da superfície. Você ouve o grito silencioso por esperança. Você percebe o que os outros ignoram. Você começa a compreender o significado eterno de cada vida humana. O Espírito afia sua visão para ver o que realmente importa. Não continue fugindo do seu chamado. Quando o Espírito Santo conduz, ele não deixa você recuar para o conforto ou moldar sua fé para atender às expectativas da cultura. Em vez disso, ele o desafia a entrar no desconhecido, a dar passos ousados, a confiar quando não faz sentido. Mesmo quando seus instintos gritam para recuar, o Espírito Santo o fortalece para dizer: sim, Senhor. Mesmo quando a estrada à frente parece incerta, porque ele será seu guia em cada curva. Ele o capacita a sair do barco com plena confiança de que seu Salvador está sobre as águas à frente, pronto para encontrá-lo. O Espírito gera alegria no meio da adversidade. A alegria não é algo que você fabrica. É um fruto que cresce naturalmente quando ele vive dentro de você. Quando o mundo diz para você estar com raiva, desanimado ou esmagado, o Espírito Santo inunda sua alma com uma paz que desafia a lógica. Sua situação pode permanecer a mesma, mas seu coração é transformado. O Espírito faz de você uma testemunha viva, um testemunho ambulante de que mesmo na tempestade mais feroz, você pode se alegrar porque já conhece o resultado: vitória por meio de Cristo. Você não é uma vítima, você é um vencedor. À medida que você se rende ao Espírito, você começa a descobrir o próprio cerne da sua verdadeira identidade. Você não vive mais por elogios, popularidade, reputação. Seu valor não está mais em debate. Está ancorado em Cristo, e é o Espírito Santo que continua lembrando quem você realmente é. Um filho do Altíssimo, um sacerdócio real, um vaso escolhido, separado para a glória dele. O mundo não lhe deu sua identidade, então ele não pode tirá-la. É o Espírito que sussurra gentilmente sua verdadeira identidade, lembrando que você é profundamente amado, eternamente valorizado e exclusivamente chamado para um propósito divino. O Espírito não o enche apenas para seu próprio benefício. Ele o enche para transborda. Você se torna um vaso por meio do qual o amor, a graça e o poder de Deus fluem para o mundo. Sua vida não gira mais em torno do que você pode ganhar, mas do que você é chamado a dar. Você começa a servir sem necessidade de reconhecimento, a amar sem condições, a perdoar além da razão. Você percebe que seguir Jesus significa entregar sua vida pelos outros, e o Espírito Santo lhe dá a força para fazer exatamente isso. O Espírito Santo não é um eco fraco escondido nas bordas do seu coração. Ele é o próprio sopro de Deus, habitando dentro de você, chamando-o a se levantar, a viver com poder, a andar na vitória que já foi garantida bem aqui, bem agora. Quando penso no que acontece quando o Espírito Santo toma conta de uma vida, sinto meu coração arder com uma mistura de reverência, esperança e urgência. A mensagem de Billy Graham sobre o poder transformador do Espírito Santo não é apenas uma palestra inspiradora. É um convite para vivermos uma vida que transcende o comum, uma vida que reflete o próprio coração de Deus. No Brasil, onde a fé pulsa nas ruas, nas igrejas lotadas e nas conversas do dia a dia, essa mensagem ressoa profundamente. Somos um povo que ama expressar emoção, que encontra na espiritualidade uma âncora para os desafios da vida. Mas o que significa, de fato, permitir que o Espírito Santo
assuma o controle. E como podemos aplicar isso em nossas vidas agitadas, cheias de trabalho, família e sonhos? A primeira lição que extraí é que o Espírito Santo não é um conceito distante ou uma força abstrata. Ele é a presença viva de Deus, que nos convida a uma transformação radical. Quando ele entra, algo muda dentro de nós. Senti isso ao refletir sobre o ódio pelo pecado descrito na mensagem. Não se trata de ser perfeito, mas de sentir uma inquietação santa quando enfrentamos escolhas que desonram a Deus. No Brasil, onde a cultura muitas vezes celebra a descontração, essa convicção pode nos chamar a nadar contra a corrente. Aplicar isso significa dizer não ao que é fácil, mas errado, como fofocas no trabalho ou piadas que ferem os valores de Deus. É escolher a integridade, mesmo quando ninguém está olhando, porque sabemos que o Espírito nos guia. Outra lição poderosa é o desejo insaciável pela palavra de Deus. No Brasil, onde a Bíblia é um livro amado, muitas vezes a lemos por hábito, mas o Espírito Santo a faz viva. Já experimentei isso ao abrir as Escrituras em momentos de dúvida e encontrar palavras que pareciam escritas só para mim. A lição prática aqui é reservar tempo diário para a Bíblia, não como uma tarefa, mas como alimento para a alma. Em nossas rotinas corridas, entre o trânsito caótico de São Paulo ou as demandas de uma família grande no Nordeste, dedicar 10 minutos para ler e meditar em passagens como Salmos 23:4 ou João 16:13 pode reacender nossa fé e nos dar direção. O amor sobrenatural descrito na mensagem também me marcou profundamente. No Brasil, somos conhecidos pela calorosidade, mas o Espírito nos chama a ir além, a amar até quem nos fere. Lembro de uma vizinha que me julgou injustamente. Minha reação inicial foi guardar mágoa. Mas o Espírito me lembrou de Romanos 5:5, que fala do amor de Deus derramado em nossos corações. Aplicar isso significa orar por aqueles que nos magoam, oferecer um sorriso em vez de rancor e ajudar mesmo quem não merece. Em um país onde a desigualdade social é gritante, esse amor pode se traduzir em ações concretas, como doar alimentos a uma família necessitada ou ouvir um colega de trabalho em dificuldade. A capacidade de perdoar é outro fruto do Espírito que ressoa na nossa cultura. No Brasil, onde relações familiares e comunitárias são tão valorizadas, guardar rancor pode envenenar laços. A mensagem me ensinou que perdoar não é fraqueza, mas força divina. Já vivi isso ao liberar o ressentimento contra um amigo que me traiu. A paz que veio depois foi indizível. Aplicar isso na vida diária significa escolher perdoar rapidamente, seja um parente que nos ofendeu ou um motorista que nos cortou no trânsito. É um ato de fé que liberta nossa alma e reflete o coração de Cristo. Por fim, a mensagem me desafiou a viver com ousadia espiritual. No Brasil, onde a fé cristã é vibrante, às vezes nos acomodamos em rituais, mas o Espírito Santo nos chama a sermos vozes proféticas, luzes em meio à escuridão. Isso pode significar compartilhar nossa fé com um colega de trabalho, orar por um estranho na rua ou defender a justiça em nossa comunidade. Em um país onde a violência e a corrupção desafiam nossa esperança, viver com essa ousadia é um testemunho poderoso. É dizer, como em Atos 1:8, que recebemos poder para sermos testemunhas de Cristo. Essas lições não são apenas ideias, são convites para uma vida transformada. No Brasil, onde a fé é vivida com paixão, o Espírito Santo nos chama a sermos diferentes, a amar mais, perdoar mais, orar mais e viver com propósito. Minha maior reflexão
é que não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos nos render diariamente orando. Espírito Santo, guia-me. Isso mudou como enfrento meus dias, desde pequenas decisões até grandes desafios. Que tal aplicar isso hoje? Leia a Bíblia com fome, perdoe alguém que te feriu, ame sem esperar nada em troca e fale de Jesus com coragem. O Espírito está pronto para transformar sua vida. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e clique no like para espalhar essa verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir o fogo do Espírito Santo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Assista até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos viver uma vida guiada pelo Espírito. Na velhice, cada escolha pesa como uma eternidade. Será que você está protegendo o propósito que Deus colocou em seu coração? Chega um momento na vida em que a brisa da juventude já não carrega a mesma força. As noites tornam-se mais silenciosas e os dias são preenchidos mais com reflexões do que com ambições. O envelhecimento se instala sobre nós como um suave sussurro. No início, é quase imperceptível, mas logo se torna inegavelmente real. E à medida que os anos passam, alguns começam a acreditar que para permanecerem conectados, para se sentirem valiosos, para evitar o isolamento, devem se conformar com o mundo ao seu redor. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer mais mensagens de fé como esta e se inscreva para não perder nada. Eles começam a ser excessivamente gentis, excessivamente complacentes, abertos demais a pessoas e influências que Deus nunca quis que acolhessem. Mas estou aqui hoje para lembrá-los de que uma coragem sagrada deve despertar em seu espírito à medida que envelhecem. Há uma força, não social, mas espiritual, que Deus está chamando vocês a caminharem. O mundo sugerirá que vocês permaneçam agradáveis, educados e digam sim, mesmo quando seu espírito claramente diz não. Mas, caro amigo, Deus não está criando uma geração de crentes idosos para serem pisoteados pelo inimigo. Ele está chamando seus guerreiros experientes a se levantarem com discernimento, a caminharem em sabedoria e a protegerem sua paz tão ferozmente quanto um leão protege seus filhotes. Na juventude, vocês tinham margem para erros, tinham tempo para se recuperar de decisões imprudentes, tinham energia para se livrar de relacionamentos prejudiciais e conexões desalinhadas. Mas agora, em seus anos mais avançados, as consequências são mais sérias. O tempo é mais limitado. Cada decisão que vocês tomam carrega um significado mais profundo. E cada pessoa que vocês acolhem em sua vida tem um poder maior para elevá-los ou derrubá-los. É por isso que falo com vocês com santa urgência. Parem de ser excessivamente complacentes em seus anos de senioridade. Não deixem o medo de ficar sozinhos governar suas escolhas. Não permitam que a fome por companhia os segue para os esquemas do inimigo. A serpente é astuta e ela não ataca apenas os jovens, ela rasteja até as casas de repouso. Ela fala ao coração das viúvas. Ela se mascara como um amigo familiar, um vizinho gentil ou um parente bem-intencionado. Mas seu objetivo é roubar sua paz, enfraquecer seu espírito e transformar seus anos dourados em uma temporada de arrependimento. Deus não preservou sua vida por tanto tempo apenas para vê-los cair em braços indignos. Deus não terminou com vocês. Se vocês ainda estão respirando, ainda carregam um propósito. E esse propósito exige proteção. Esse propósito exige
separação. Esse propósito exige que vocês parem de dizer sim a cada convite, cada chamada, cada rosto agradável. Vocês devem defender seu coração com força, devem guardar seus pensamentos com verdade, devem declarar: não, hoje não. Caminhei muito perto de Deus para permitir que uma conexão errada me leve à confusão. Muitos dos santos experientes de Deus acolheram a companhia errada e agora se perguntam por que sua paz desapareceu. Eles questionam por que sua clareza se foi. Eles se perguntam por que suas orações parecem sem poder e sua força está desvanecendo. Não é sempre a idade que nos enfraquece. Às vezes, é a presença das pessoas erradas ao nosso redor. É o inimigo que toma assento à nossa mesa enquanto nos convencemos de que estamos apenas sendo educados. Gostou da mensagem? Clique no like, comente fogo e fique até o final para uma surpresa que vai tocar seu coração. A amabilidade é uma bênção quando guiada pelo Espírito, mas torna-se um fardo quando movida pelo medo. Alguns de vocês estão sendo gentis porque têm medo de ficar sozinhos. Estão hesitando em dizer não. Estão desconfortáveis com confrontos. Mas eu declaro a vocês, hoje, em 1 João 4, versículo 18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deus não lhes deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã, conforme 2 Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vocês não foram feitos para satisfazer a todos em seus anos avançados. Vocês foram feitos para honrar a Deus. Que isso seja suficiente. Parem de deixar as pessoas convencê-los a fazer coisas que seu espírito já sabe que não estão certas. Parem de organizar encontros que os deixam vazios em vez de renovados. Parem de dar seus recursos a pessoas que apenas tomam e nunca investem em vocês. Seu coração é valioso demais. Sua paz é sagrada demais. Seu legado é significativo demais para ser desperdiçado agradando a multidão errada. Estabelecer limites não é ser duro, é ser sábio. Dizer não não é ser desrespeitoso, é ser obediente. O inimigo quer convencê-los de que ser gentil significa ser complacente, mas Deus os está chamando a permanecerem em convicção. Jesus era o amor personificado. No entanto, ele não permitiu que todos tivessem acesso ao seu círculo íntimo. Ele não se entregou a qualquer um. Ele não estava focado em ser querido. Ele estava focado em seu propósito. E vocês devem fazer o mesmo, especialmente agora. Cerquem-se de pessoas que os elevem no Senhor. Pessoas que os lembrem de sua identidade em Cristo. Pessoas que orem com vocês e permaneçam na fé ao seu lado. Pessoas que honrem seu espaço e valorizem seu tempo. Pessoas que não tragam caos, mas carreguem paz por onde passam. À medida que envelhecem, seu círculo deve se tornar menor. Isso não é solidão, isso é preservação. Isso é segurança espiritual. Não deixem que seus anos dourados sejam manchados por arrependimentos. Não entreguem seus últimos capítulos a pessoas que não ganharam uma única frase. Não sorriam para demônios vestidos de carne. Vocês são um vaso do Altíssimo. Vocês são um templo vivo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6, versículo 19. Vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que está em vocês e que receberam de Deus? Vocês não são I was built
of silence wrapped in thread, stitched from pages never read. A breath too light for storms to hear, but loud enough to shatter fear. You saw the cracks beneath my glass, but kissed them like they'd never last. I warned you I was made to break, but you believed what hearts can fake. Porcelain hearts in thunder zones don't learn to bend, they break alone. I've got glass bones and paper skin, a fortress made too thin to win. Folded strength in quiet lines, I disappear where pressure shines. You held me like I wouldn't fall, but I was never whole at all. I wrote my name in morning frost on windows where the years got lost. The sunlight burned it all too soon and left me shadowed by the moon. They called me fragile, called me fake, but never saw the toll it takes to walk on air, to smile through stone, to bloom in dirt that breaks your bones. Not every wound begins with knives. Some echo through unfinished lives. I've got glass bones and paper skin, I bend beneath what lives within. No siren sound when I collapse, just silence filling all the gaps. You thought I broke from outside in, but it was never that simple to begin. This isn't weakness, it's design to fracture slow and still look fine. So don't be shocked if I dissolve. I'm not a puzzle you can solve. I've got glass bones and paper skin, but I've survived the fire within. Not all who shatter turn to dust. Some build a throne from broken trust. So if I crack, just let it show. There's strength in what the fracture